Amém? Sente sua mão para cá, vamos orar pelo pastor Anderson. Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, Pai, que está incumbido de trazer uma palavra nessa noite. Que o Senhor possa usar o teu filho na medida e na proporção, Pai, que já está sobre a vida dele. Que o Senhor possa revestir ele com espírito de humildade, Senhor, de mansidão, para estar, Senhor, transferindo a tua voz, Pai, através da vida do teu filho. Em nome de Jesus, Pai, nos dá também um coração ensinado, para que nós possamos sair daqui ministrados pela tua palavra, Pai. Eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de dar uma satisfação para a igreja. Passei um tempo afastado da questão de ministrar no altar esse ano. Muita coisa tem acontecido. O Senhor tem me tratado, muitas coisas, tem me ensinado tantas outras. E no meio de alguns alinhamentos entre eu e o apóstolo, além de alinhamentos pessoais, alguns alinhamentos ministeriais, eu solicitei que eu ficasse um tempo sem ministrar. E esse tempo findou-se, que me escalou. Então estou aqui de volta, para vocês saberem o que ocorreu. Amém? Sem muitas demoras, eu quero começar a falar com vocês sobre aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. É bom ver que hoje a nossa casa... Temos alguns visitantes hoje? Que na minha visão aqui não temos nenhum visitante. Então fica um pouco mais fácil de compartilhar essa mensagem. Porque eu entendo que essa mensagem ela é especialmente para nós. Que já temos um certo entendimento. Que já temos uma direção daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Ele está fazendo para a humanidade, que isso te inclui. Dentro disso, nós sabemos que nos últimos anos nós temos lutado contra muitos desafios, não é verdade? Principalmente nos últimos 2 anos. Foi extremamente desafiador sobreviver esses últimos 2 anos. Foi extremamente desafiador ultrapassar os desafios, vencer os desafios desses últimos anos. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês entendem? Não responda com a cabeça, não precisa. Responda dentro de vocês. Vocês entendem que têm conseguido superar os desafios dos últimos dias? Vocês têm conseguido superar os desafios do seu dia a dia? Essa é a primeira questão. A segunda é: quais são os desafios que vocês têm enfrentado? Você já parou para pensar? Já parou para analisar de fato quais são os seus desafios? Porque às vezes, quando nossa mente está confusa, nós achamos que algumas coisas são desafios, quando na verdade elas não são nada, não é? Porque nós estamos um pouquinho desequilibrados. Então é necessário que a gente pare um momento e reflita para entender e descobrir quais são os nossos desafios. E a última pergunta é: vocês têm conseguido permanecer fiel àquilo que Deus entregou para vocês fazerem? Quando o desafio veio, quando as dificuldades vieram, vocês conseguiram permanecer firme naquilo que Deus chamou vocês para fazer? O pastor usou aqui uma das coisas na escola de religião. Se não me falha a memória, é a palavra coragem. Não sei o significado original, que eu não vou saber falar, mas ele quer dizer aqueles que permanecem firmes. É isso, não é? E nós precisamos de fato, como Josué, ser fortes e corajosos, para que nós consigamos permanecer firmes no nosso dia a dia. E sinceramente, nos últimos pelo menos 5 anos, têm sido os anos mais intensos da minha caminhada como cristão. E não só como cristão, como um homem casado que tem filho. É extremamente desafiador viver cada dia. Porque, como diz o apóstolo Paulo, literalmente nós nos entregamos à morte cada dia, para que a gente consiga manifestar os desejos do Senhor dia após dia. Porque se nós não nos entregarmos à morte todos os dias, nós cedemos. Nós não conseguimos aguentar. E é interessante que eu imagino que, assim como eu, vocês também têm vivido muitas coisas, e junto com essas muitas coisas têm vivido muitos desafios, não é?
Porque as lutas, as dificuldades, parece que elas são mágicas, né? Você está vivendo a sua vida bem, você fez uma nova escolha, vai começar um novo empreendimento. E está indo tudo bem, mas daqui a pouco parece que abre-se uma porta de Nárnia e vem um problema. E aí você fala, meu Deus, como que eu vou superar isso? Como que eu vou conseguir vencer isso? E aí você às vezes perde até o sono, mas vence. E aí a sua vida continua. E aí você continua vivendo outras coisas, mas daqui a pouco vem o pessoal da AVT. Quem conhece o pessoal da AVT? Ninguém conhece. O Paulinho conhece. Eu vou explicar para vocês quem é o pessoal da AVT. Tem uma série chamada Loki, que tem um pessoal que eles são os guardiões do tempo. E eles têm o domínio de abrir uma janela no espaço-tempo em qualquer lugar, em qualquer momento. E aí acontece exatamente isso. Quando eles vão a algum lugar, eles vão para perturbar o Loki. Eles estão ali caçando o Loki está achando que está dando certo os planos dele, e aí vem alguém para tentar atrapalhar. E as nossas dificuldades, os nossos problemas são exatamente assim. Em todos os sentidos, cara, em tudo que a gente vai fazer. Pense aí quando você, na faculdade, você começa a sua faculdade, e aí vem os primeiros desafios, as primeiras provas. Só que elas são até um pouco mais fáceis. E aí conforme você vai subindo de level na faculdade, as provas vão ficando mais difíceis. E aí quando você fala assim, olha, agora acabou, agora eu vou pegar meu diploma, uau, parabéns, você recebeu o TCC. Eu acho que talvez é o maior terror de quem faz faculdade, é a hora do TCC. Porque nós nascemos para nos desenvolvermos e nós só vamos nos desenvolver vencendo desafios. Essa é a verdade. Se nós não lutarmos, se nós não entrarmos na luta, nós certamente teremos dificuldade de crescer, de amadurecer, de nos tornarmos pessoas mais maduras para que o Senhor nos use. Talvez seja por isso que alguns de nós acabam não conseguindo avançar tanto, não é? Porque às vezes a gente fica fugindo de alguns desafios. E a gente se esconde, e isso dificulta com que o seu desenvolvimento aconteça. Em Apocalipse 2:26 diz assim: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras, até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que no reino de Deus, para quando aquele momento chegar, o nosso momento, o seu momento, nosso momento com Ele, é necessário que nós venhamos permanecer fiel até o fim. E com isso, eu gostaria de fazer algumas analogias sobre as 7 cartas das igrejas da Ásia Menor. Para dar um resumo, porque eu não tenho muito tempo, estou com pouquíssimo tempo, é necessário vocês, por curiosidade, quem ainda não teve a oportunidade de ler, leia Apocalipse 2 e Apocalipse 3, vai falar de 7 igrejas. Certamente essas igrejas nasceram em um grande avivamento de Atos. Certamente elas foram fruto de homens intensos no poder do Espírito Santo de Deus. Só que eu não consigo ver uma referência melhor para nós aprendermos sobre os desafios dos últimos dias, eis o tema da questão, o tema da mensagem, do que a igreja, das igrejas de Apocalipse. Porque essas cartas elas foram escritas para de fato uma igreja que existiu e desafios que realmente aconteceram. Só que Deus ele é tão perfeito que Ele sabia que nos nossos dias atuais aconteceriam as mesmas coisas e de maneira talvez até um pouco mais intensas. Então, quando vocês chegarem na sua casa, eu gostaria de desafiar vocês a lerem, porque eu não vou esmiuçar todos os detalhes, e eu não tenho tempo, e talvez eu não saberia fazer de uma maneira tão perfeita como talvez o nosso mestre Fábio, então ele está nos devendo isso. Mas eu tenho certeza que quando vocês lerem, a Bíblia ela fala por si só. Vocês vão conseguir achar muitos segredos lá que você fala, uau! Eu acabei de terminar o livro de Apocalipse, e quando eu estava lendo, eu falei, caramba, que interessante, parece que tem meio que um padrão. Porque em todas as cartas, a primeira coisa que acontece é ele dizendo para quem está escrevendo aquela carta. Depois disso, é Jesus se apresentando em uma determinada característica. E aí ele tem um elogio, que não são todos que têm um elogio, mas ele elogia. Logo na sequência
crítica ou ele está condenando um pecado. Só que aí continua, logo após isso ele também traz alguma coisa que pode acontecer como consequência se aquelas pessoas não se arrependerem. E posterior a isso, ele faz uma promessa. Então é muito lindo, cara. Tem muita informação nessas cartas. Tem muita coisa que quando eu ficava olhando a minha Bíblia, ela ficou extremamente riscada. Porque eu ficava, nossa, olha isso, meu Deus, olha isso. E olha, eu já tinha lido Apocalipse antes. É uma coisa linda, não é? Porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais algum entendimento novo nós temos da parte de Deus. Então, dito isso, nós vamos falar do primeiro desafio. Quem está escrevendo, quem não tem costume de escrever, já gostaria de orientá-los. Comecem a trazer um caderno. Escrevam. Por quê? Porque vocês não vão conseguir decorar tudo que está sendo falado, nem todas as ministrações. Talvez se eu perguntasse o que o pastor pregou domingo, meia dúzia de nós vamos lembrar. Talvez ninguém. Porque quando você escreve, você pode chegar na sua casa, você pode ler novamente. Isso vai intensificando dentro do seu espírito. Então o conselho que eu te dou é: traga caderno e escreva. Mas vamos lá. Gostaria que você abrisse em Apocalipse 3. E o primeiro desafio é o desafio de permanecer fiel, mesmo tendo pouca força. O desafio de permanecer fiel, mesmo tendo pouca força. Porque o que acontece? Quando nós estamos fracos, nós temos a tendência de deixar acontecer, não é? Já não estou tão bem mesmo, estou fraco. E a gente permite com que o desafio conquiste os nossos corações. Só que aqui nós vemos o exemplo de uma igreja, que inclusive é uma das igrejas na qual não tem uma repreensão, na qual não tem um pecado condenado. É uma igreja que ela recebe elogios do Senhor. E eu vou ler a partir do versículo 8, na parte B, que diz assim: conheço as obras que você realiza. Vou começar do começo, tá? Falei B, mas vou começar do começo. É um elogio, inclusive. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que lindo, cara. Olha o que Jesus está falando para uma igreja. E uma coisa que eu estava pesquisando, que eu achei muito interessante, é que essas igrejas, hoje elas se encontram na Turquia. Pode trazer para mim, por favor, um pedacinho de papel higiênico, alguma coisa, que eu derrubei água, ela está andando. E elas se encontram na Turquia, e eu tentei entender o mapa, eu sou muito ruim nessas coisas, mas segundo alguns estudiosos, eles dizem que lá eram centros, né? Ou seja, eram lugares extremamente movimentados. Então a gente já consegue entender que eram igrejas que tinham influência em uma população, em uma movimentação grande de pessoas. E aí ele começa a falar: olha, vocês são uma bênção, eu tenho uma porta aberta sobre a sua vida, ao qual ninguém pode fechar. E eu olho para vocês, que vocês permanecem fiéis, mesmo tendo tão pouca força. Quando eu li isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma imagem, aonde são duas pessoas cavando um determinado buraco, onde tem um diamante lá no fundinho. Talvez algum de vocês já viu. Se não, eu vou tentar colocar a imagem na sua cabeça. Tem duas pessoas cavando um buraco, e eles vão cavando. Lá no final do buraco, ele faz um L, tem um diamante. Só que tem um que, quando falta alguns milímetros para ele poder cavar e conseguir concluir, ele desiste. Ele volta. Porque ele ficou cansado, talvez. Ele falou: poxa, não vou chegar, talvez não tenha nada, eu me enganei. E ele desiste. Só que o outro, do outro lado, ele permanece e vai até o fim. Quando eu li isso, quando eu lembrei dessa imagem, me veio à memória aquele texto, que eu acredito que seja, eu marquei, Isaías 40, que aqueles que esperam no Senhor conseguem renovar as suas forças. Então nós precisamos esperar em Deus. Quando a coisa estiver feia, quando você estiver se sentindo fraco, o primeiro desafio seu é: preciso esperar em Deus. Preciso continuar lutando. Não posso desistir, porque se você desistir, tem pessoas olhando para você.
pessoas que dependem de você. Sempre tem alguém que se espelha em você. Você precisa permanecer firme. E a pergunta é: como que eu consigo permanecer firme quando eu estou com pouca força? No versículo 10, ainda desse capítulo, diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, guardando a palavra do Senhor. Se você guardar a palavra do Senhor, você consegue renovar as suas forças. Se você tiver o hábito de se relacionar com o Senhor diariamente, você consegue renovar as suas forças. É a palavra de Deus em nós que produz força. É a palavra de Deus em nós que produz vitória. É a palavra de Deus em nós que produz perseverança. É a palavra de Deus em nós que produz santidade. É a palavra de Jesus dentro de mim e dentro de você. Sem a palavra de Jesus, nós não conseguimos permanecer firmes. O segundo desafio desse tempo, que é um dos que eu acho muito grave, e isso está cada vez mais intenso, é o desafio de vencer a imoralidade sexual. Abra, por favor, na Apocalipse 2:20. Nós vamos voltar um pouquinho à igreja de Tiatira, ou Tiátira, eu não sei exatamente como é a forma que se fala, porque não tem acento, mas eu imagino que seja Tiatira, que é mais bonito de falar. Diz assim: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e comer as coisas sacrificadas a ídolos. Eu estava fazendo algumas pesquisas, já tem um tempo que eu comecei a estudar sobre a questão de pornografia na nossa geração. E tem um site chamado TechTudo que eles citam uma pesquisa de que na pandemia, essa pesquisa é de 2020, no mês 8, mês de agosto, então é isso, né? Eles falam que o acesso à pornografia aumentou 600% na pandemia. Isso é uma bomba dentro do cérebro das pessoas. Isso é uma bomba que destrói o comportamento das pessoas. Isso é uma bomba que faz com que as pessoas passem a olhar para outras pessoas como objetos sexuais. Vi mais uma pesquisa no UOL de 2021, que eu fiquei tentando achar uma pesquisa mais atual. E eles fizeram uma pesquisa com 4.000 pessoas, mais ou menos. E eles falaram o seguinte: dessas 4.000 pessoas, todas assistiam pornografia. Eles falaram o seguinte: 60% assumem cada vez mais, consomem cada vez mais, e eles têm essa noção de que estão ficando viciados em pornografia. 33% estão vendo o mesmo tanto do que antes da pandemia. E apenas 7% diz que diminuiu a quantidade de acesso à pornografia. E se não bastasse, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de assistir jornal de televisão, que particularmente para mim esse jornal não presta para nada. Eu não confio nesses jornais. Mas tinha uma reportagem no Facebook da Kética, aonde tinha um rapaz, uma mulher levou o seu casal, um casal de menina de gêmeos, para comprar óculos. E aí, enquanto a mãe entrou com o menino dentro da loja para ele testar o óculos, a menininha ficou com o vendedor. E enquanto a menina ficou com o vendedor levantou a camisa e falou para a menina estender o braço para tocar nos órgãos genitais. E eles têm apenas 7 anos de idade. Só quando ele chegou em casa, falou: olha, mãe, aquele cara fez isso comigo. E a mãe foi atrás e obrigou com que eles dessem a gravação. E eu tenho certeza, eu afirmo com absoluta certeza que esse cara consome pornografia. Eu não tenho dúvida disso. Qualquer pessoa que tem uma doença mental levada para o lado sexual, ela tem contatos com pornografia. E eu falo por mim, quando eu era mais novo, o pastor Paulo me acompanhou nessa luta, eu gostava muito de pornografia. Eu era viciado. Foi uma luta, parecia que eu estava lutando direto com o capeta, eu e ele saímos no soco. Porque eu chorava com ele hoje e dava uma semana, eu não aguentava assistir de novo. E cara, naquele tempo a minha mente ela era totalmente condenada
condenava. Eu não conseguia olhar para uma menina na rua sem ter um olhar malicioso. Eu era terrível. Só Jesus pode transformar nossas vidas. Mas a pergunta é: como que nós conseguimos vencer a pornografia e a imoralidade sexual nos dias de hoje? Ainda no 2:25 ele fala de algumas pessoas que ainda não caíram na imoralidade sexual. E ele fala assim para essas pessoas: tão somente conservem o que vocês têm. Mas o que será que eles tinham? O que será que eles tinham que ele está falando para eles conservarem? O que será que nós temos hoje que nós precisamos conservar para a gente não cair no pecado de imoralidade sexual? Filipenses 4, 8 e 9, não precisam abrir porque eu não tenho tempo, eu vou ler para vocês. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Entende? O caminho não é tão difícil assim que nós conseguimos vencer. Sei que para quem está passando por isso é um pouco mais complicado, porque nessa fase de luta, de fato, não é fácil. Mas alimente o seu coração de Jesus, alimente a sua mente de Jesus, que eu tenho certeza que esses pensamentos irão substituir qualquer outro pensamento, sentimento e necessidade física. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos corromper as nossas igrejas. E nós sabemos que no meio dos cristãos tem muita gente que faz essas coisas. Eu gostaria de poder falar que não existe ninguém no meio de nós que faça isso. Esse é o desejo do meu coração, mas nós sabemos que isso não é uma verdade. Então essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Precisamos nos alimentar de Jesus todos os dias e diariamente, para que isso não nos pegue. E se nós estamos lutando com isso, se você está lutando contra isso, se alimente dia após dia, que eu tenho certeza que vai ser substituído no seu coração, assim como um dia foi no meu. Tenho certeza absoluta. Eu falo com convicção, porque eu venci essa porcaria. Mas não foi fácil, irmãos. O Paulo sabe disso. Não foi fácil, só que eu tinha verdade, eu queria realmente parar. Eu queria vencer, eu sabia que aquilo não me fazia bem. Terceiro desafio para os nossos dias: vencer a morte ou frieza espiritual camuflada. Apocalipse 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2 por enquanto. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Cara, olha como isso é sério. Aqui está tendo, inclusive, essa igreja que não recebe elogios. É direto uma crítica, direto um confrontamento sobre os pecados dela. Olha, você tem fama de ter vida. Não está falando que é uma pessoa que não vê que ela tem pecado. Está falando que é uma pessoa que tem fama para as outras pessoas de que tem vida. Muitas das vezes nós defendemos uma máscara nos lugares que nós vamos. Mas nós sabemos que nós estamos sujos. Só que nós fingimos que estamos bem. Só que pior que isso, porque ele continua mais assim: você pratica obras, você faz coisas, você serve a sua igreja, você abençoa, você se envolve, porém Deus está insatisfeito, porque as suas obras não agradam a Deus. E quantas das vezes nós nos acostumamos com o status?
nós precisamos provar, eu sou crentão, então eu não posso deixar ninguém saber das minhas fraquezas. E aí nós continuamos no altar, fazendo tudo. Estou bem, estou bonito. E o Senhor está extremamente triste conosco. Porque nós conseguimos esconder das pessoas. Eu posso estar tendo uma vida de pecado e vocês não saberem. Eu posso levar uma vida estragada e vocês não saberem, porque eu posso chegar aqui e defender um personagem. Mas o problema é que ele está insatisfeito. Ele não se alegra dos nossos corações de quem pratica esse tipo de coisa. Porque o Senhor, Ele não gosta de pessoas que não adoram em espírito e em verdade. Ele não gosta de pessoas que fingem ser o que não são por conta de um status. Mas a pergunta é: como que eu posso vencer uma situação dessa se de repente eu já estou acostumado a viver assim? Porque isso é um costume, as pessoas se acostumam. Começa no primeiro pecado e aí ela não confessa por vergonha. Aí faz de novo e ela não confessa porque melhor não confessar, né? E aí continua fazendo, quando vai ver já se acostumou, está com o coração purificado. E aí como que a gente vence? Como nós conseguimos lutar? Apocalipse 3:3. Ele fala o seguinte para essa pessoa: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Nós precisamos trazer a memória, quando foi que eu caí e eu não confessei? Quando foi que eu errei contra o meu Senhor e eu deixei passar? E uma vez que você trouxe isso à memória, você precisa lembrar daquilo que foi te ensinado sobre a santidade de viver com Jesus, sobre a santidade, o prazer, o amor que Ele tem por nós e que Ele continua nos aceitando. Então Ele só quer te tratar, só quer que você esteja bem e se arrepender. Porque todas as vezes que nós nos arrependermos com um coração sincero, Ele vai estar sempre com os braços estendidos para nós. Ele nunca vai negar um socorro. Ele nunca vai negar uma mão estendida aos seus filhos. Mas nós precisamos trazer a memória: aonde foi que eu errei mesmo? Aonde foi que eu caí? O que Deus tem ensinado nesses últimos tempos? O que Ele me ensinou sobre a sua santidade? E então correr para os braços do Senhor. Quarto desafio: que eu acredito que seja um dos extremamente complexos, difíceis, que exige uma escolha, exige uma decisão, que é o desafio de fazer o caminho de volta. Aliás, desculpa, esse é o quinto, perdão. Que é o desafio de vencer a cegueira e a mornidão espiritual. Apocalipse 3, versículo 17. Diz assim: você diz, sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada, mas você sabe que é infeliz. Você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa pessoa é bastante diferente da pessoa que a gente citou atrás. Porque a pessoa atrás é aquela pessoa que ela tem uma fama. Não é uma pessoa que talvez não saiba. A Bíblia não está falando que ela sabe ou não sabe da condição dela. Está falando que ela tem uma fama, que ela mantém essa fama. Mas aqui não. Aqui está falando de uma pessoa que é extremamente cega. Está falando de uma pessoa que é extremamente acomodada, segura demais, talvez arrogante de tanta segurança. Porque um pouquinho antes, ele dá uma repreensão falando: olha, você não é nem frio, nem quente, esse seu jeito morno aí, me dá vontade de vomitar. Eu imagino, nesse sentido, que não é literalmente falando,
uma questão imagínea, tá? Digo eu, não as escrituras, como diz o Pedro. Porque o que eu imagino que acontece com Jesus ali é que ele fica agoniado, ele fica se remoendo. Meu filho, por que você está assim? Por que você está tão sério? Por que você... Algumas pessoas vão tentar te ajudar, mas, meu irmão, vem aqui. Não, mas estou bem, não preciso de nada não. Não, irmão, vem aqui, estou bem. Você não pede socorro, você não pede ajuda, você olha para dentro de você e você fala que você está bem. Você afirma com convicção que você está voando. É capaz de alguém perguntar: e Eva, como é que você está? Estou voando como águia. Cara, Jesus, ele imagina que ele fica agoniado, ele fica... porque ele não quer te perder. Ele não quer que você de fato se perca, ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca, por ele todo mundo seria salvo, por ele todo mundo estaria próximo dele, aconchegadinho, ouvindo os batidos do peito dele. E ele fica vendo, mas o que acontece? Como que nós conseguimos então vencer essa bendita luta de mornidão espiritual? Porque aqui não está falando que ele é um cara frio, está falando que ele é morno. Ele é um cara meia boca. Lembra da média da escola? Uma vez eu ouvi um ditado que falava assim: a média são as piores pessoas dos melhores. Porque a média são aqueles que passam raspando. Então eles são os piores dos melhores, eles não são os bons. Eles não são bons. E você decide ficar nesse relacionamento tão superficial. Eu não quero que você fique num relacionamento médio. Eu quero ter um relacionamento de intimidade profundo com você. Eu quero ter um relacionamento de intimidade intenso com você, onde você consiga ouvir a minha voz, onde nós possamos estar juntos dentro do seu quarto, você possa deitar no meu colo. Mas por que você prefere afirmar que está tudo bem quando você não está bem? Por que você prefere afirmar que, olha, eu estou voando, quando você está, na verdade, arrastando sua cara no chão, como o Eric no Desconecta? Quem lembra do Eric no Desconecta? Vai quando eu comecei. Não, mas tem nada a ver, é outra história. E às vezes nós preferimos ficar de fato nos arrastando, bebendo água do chão, água com lama suja. Quando tem água do céu caindo, nós só precisamos levantar a boca e falar: bem. Mas como que nós conseguimos vencer isso? Vamos continuar lendo. 3,18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os teus olhos. Quando nós vemos olho aqui, o ouro está atrelado a um caráter aprovado. Provado e aprovado, refinado pelo fogo. Olha, vem em mim que eu vou transformar o seu caráter. Eu não quero que você fique nu, mostrando a sua nudez para as pessoas. Eu não quero que as pessoas olhem para você e falem: ó, crente safado. Quantos aqui já ouviram isso? Ninguém, né? Tenho certeza disso. Glória a Deus. Eu já, quando era mais novo, meu irmão falava: se for para a gente da igreja não em você, Deus me livre. Ele falou assim: olha, então eu quero colocar umas vestes. Em Apocalipse 19:8, lá remete, fala que as vestes, elas são os atos de justiça dos santos. Então eu quero que você tenha comportamento de pessoa justa. Eu quero que você se vista como uma pessoa justa, que você faça o que é correto em todo tempo, e principalmente nas horas de necessidade, porque nas horas de necessidade nós tendemos a não ser justos. Nós não queremos saber de justiça, nós queremos fazer a nossa justiça. Eu que digo, misericórdia, o Senhor continua me tratando. Nós precisamos de fato ter o comportamento de pessoas justas, porque é esse caráter que Deus quer colocar em nós. A Nova Jerusalém é para essas pessoas que foram transformadas ao longo da sua caminhada até o momento X, onde Jesus de fato vai trocar todas as nossas vestimentas e nos colocar em uma nova cidade, onde não tem pessoas que
querem o mal de outras pessoas, onde não tem pessoas que vão roubar, onde não tem pessoas que têm um olhar maldoso para outras pessoas, pessoas que se amam de verdade. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos enchendo o cálice na justiça, em oração, em posicionamento? Será que se nós morrêssemos, falar assim, mais um justo, mais o sangue de um justo, que vai clamar pela remissão dessa terra, será que seremos esse? E por fim, o colírio, que eu acredito que nesse caso não se colocar em grau de pior ou melhor, mas é um dos piores, vamos colocar assim. Porque uma pessoa cega, ela literalmente não vê nada. Literalmente assim. Uma pessoa cega não sabe caminhar com Jesus. Uma pessoa que não tem uma visão do que Jesus quer, de quais são os sonhos de Jesus, de quais são os gostos de Jesus, do que Jesus espera de nós, nós não conseguimos avançar. Lembro de Isaac, porque estava com um problema de visão, abençoou quem ele deveria amaldiçoar, e amaldiçoou quem ele deveria abençoar, porque ele foi enganado. Quando nós estamos cegos, nós somos facilmente enganados por qualquer coisa. Eu não vou nem tentar entrar na história de Isaac para tentar colocar uns pontos, que eu fiquei viajando uma vez com meus amigos na rua, mas curiosidade, eu sugiro que você vá na Bíblia, Gênesis 27, conta a história de Isaac e de seus filhos. Mas a questão é, você tem enxergado dentro de você e conseguido ver o que Deus quer que você deixe para trás? Você tem enxergado quais são os planos que Deus tem para a sua vida? Agora sim, quinto desafio e último, que eu acredito que esse sim seja muito, muito, mas muito difícil, que é o desafio de fazer o caminho de volta. O desafio de fazer o caminho de volta para o primeiro amor. Esse sim é difícil, porque a Bíblia nos ensina que quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa casa está bagunçada, Ele limpa, tira tudo que é ruim. Mas quando nós nos afastamos, se é que tinha um espírito, volta 7, volta aquele mais 7, vem uma galera, e faz com que nós nos afastamos cada vez mais. Né? Então, se o primeiro caminho de distância já é longo, o segundo é maior ainda. E fazer o caminho de volta, cara, é difícil. Efésios 2, capítulo 1, a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candelabros de ouro. Espera aí, antes da gente continuar, deixa eu explicar algo para vocês aqui. Quando ele fala das 7 estrelas, ele está falando dos líderes, dos apóstolos daquelas igrejas, representa eles. Os candelabros de ouro são os 7 candelabros que representam a igreja. E ele está falando que ele anda no meio da igreja, ok? Vamos continuar, versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ele está dando um elogio. Sei que você pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E agora começa a crítica, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Só até aí, por enquanto. E aí nós vemos uma igreja que persevera, uma igreja que consegue superar algumas dificuldades, consegue superar os homens maus, consegue superar os falsos profetas, mas comete um erro drástico: se afastar do primeiro amor. Cara, eu não sei quanto a vocês, só que eu também entro nesse requisito. Eu já me afastei do primeiro amor. Cara, se tem uma coisa que é ruim pra caramba,
é nos afastar do primeiro amor. A gente fica como se fosse um trapo. Uma vez que a gente de fato conhece esse amor, uma vez que de fato a gente tem relacionamento com esse amor, a gente se afasta. A gente fica com pessoas de fato sujas, imundas, onde a alegria da vida se perde, onde a alegria das coisas realmente se esvai. Porque nós nos afastamos daquilo que nos sustenta, daquilo que nos orienta, daquilo que é tudo para a gente. Uma vez que nós conhecemos de fato esse amor, nós não queremos mais viver longe dele de jeito nenhum. Não tem aquele louvor que fala lá do homem raso. Não sabe viver em outro lugar se não é na presença desse amor. Só que nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos nos afastar do amor de Jesus. Nós somos os únicos que conseguem de fato fazer com que nós mesmos nos afastemos desse amor. Porque o amor dele está sempre ali por nós. Mesmo se a gente estiver imundo, ele vai continuar nos amando, só que a gente se afasta. A gente fala assim, não, quero viver essa minha vida aqui que tá bom. Cara, como que a gente consegue fazer isso? Se a melhor coisa que existe nesse mundo não é comida, não é bebida, não é vestimenta, mas é o amor do Senhor, como que a gente consegue trocar muitas das vezes esse amor por coisas tão banais? Só que a gente consegue. Infelizmente a gente consegue. E agora como que a gente pode voltar ao primeiro amor? Vamos ler o versículo 5, que ele diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. Vou repetir: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha o que Jesus está dizendo para essa igreja. Mais uma vez, olha. Lembra da onde você caiu. Porque para nós nos afastarmos do amor de Jesus, nós temos como que eu posso chamar? Temos um estímulo. E é lá naquele estímulo onde vai fazer com que nós estejamos cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Nós precisamos lembrar qual foi o estímulo que me afastou do amor de Jesus. E uma vez que nós lembramos isso, nós precisamos urgentemente nos arrepender. Falar assim, olha Senhor, eu me arrependo e eu volto. Eu quero voltar para o seu amor. Só que ele está sendo enfático: se você não se arrepender, eu tirarei o teu candelabro do lugar. Quando você lê um pouquinho antes, fala que os candelabros eles estão juntos. E o Senhor Jesus passeava no meio deles. Então ele está falando que ele vai tirar esse candelabro daquele lugar, porque ele vai continuar passeando no meio da igreja, mas não mais naquela. Cara, isso é terrível. É pior do que Covid no começo, de quando estourou. É muito pior. Nem se iguala. A pior consequência que nós podemos ter é de fato de perder a presença de Jesus. Mas de repente a gente fica se perguntando, e eu já estou terminando, pode subir os livros, por favor. Mas será que essa mensagem não é para o meu irmão que eu não trouxe? Será que essa mensagem não é para o meu primo que não veio hoje? Ou sei lá, deveria ser para o meu amigo, que hoje ele ficou com preguiça, que estava meio frio e ele não veio. Vou contar uma história. A Bíblia fala que um dia o profeta Natan, eu vou dar uma introduzida antes para mim entrar na história, para que vocês entendam. O rei Davi, um homem escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, ele cometeu alguns pecados, aonde ele ofendeu a Jesus, ele ofendeu o caráter de Deus. E aí veio um profeta para falar com ele. E aí ele contou uma história. E ele disse assim: olha, meu rei, existiam dois homens. Um homem era muito rico, tinha muito gado, tinha muitas coisas. Um outro homem, ele era um homem mais simples, ele tinha apenas uma ovelha, que era tratada como uma de suas filhas. Está em 2 Samuel 12, tá bom? Depois vocês dão uma olhada lá. Então eu vou tentar reproduzir a história e não vai ficar exatamente igual. E essa ovelha, ela era tratada como de suas filhas. Inclusive esse homem, às vezes, ele tirava da sua comida
e dava para essa ovelha comer. Outras vezes esse homem pegava da sua própria água e dava para essa ovelha beber. Só que esse homem rico teve uma visita. E aí, de vez em ele pegar um dos seus rebanhos e sacrificar, ele foi lá e pegou a única ovelha que esse cara tinha. E ele sacrificou e comeu. Davi ficou irado. Davi ficou muito bravo, porque tem que matar um cara desse. Ele vai ser obrigado a restituir 4 vezes mais. E aí o profeta olhou para ele e falou assim: sim, meu rei, esse homem é você. Sabe, quando nós lemos as coisas da Bíblia, as mensagens que são pregadas nesse altar não são sobre os outros, é sobre você, é sobre mim. Somos nós que precisamos nos avaliar, porque nós pensarmos que foi feito para os outros, nós entendemos que Deus não é perfeito. Ele deixou que uma pessoa escapasse, e Ele trouxe você que não tinha utilidade de ouvir essa mensagem hoje. Nós precisamos aprender que a Bíblia não está tratando o caráter só dos outros, ele também trata dos outros. Só que nesse momento específico é sobre nós. Porque Davi queria, não, com certeza esse cara precisa ser condenado. Sabe, Marcão? Precisa ter vergonha. Como ele pode abusar da autoridade dele assim, só porque ele é todo poderoso? Ele não tem misericórdia com as pessoas. Agora imagina quando Natan falou assim: então, meu amigo, essa pessoa é você. A casa dele caiu, cara. A casa dele caiu. Porque muitas das vezes nós achamos que é sobre os outros, mas não é. E agora eu gostaria de perguntar mais uma vez a primeira pergunta: vocês têm superado os desafios do seu dia a dia? Sabe, vocês têm superado e permanecido fiel mesmo quando vocês estavam fracos? Quando veio algum desejo de imoralidade, vocês conseguiram se manter intactos? Conseguiram vencer esse desafio e não deixou contaminar o seu coração? Quando vocês começaram a ficar frios por conta de um status, vocês conseguem reconhecer e voltar antes que seja tarde? Quando vocês se acostumam com aquilo que vocês fazem e decidem fazer apenas uma meia boca, tá bom? Intimidade não tanto, eu não quero queimar tanto assim não, Jesus, quero só um pouquinho, só uma chaminha tá bom, o importante é que esteja aceso. Você consegue reconhecer isso e falar: não, Senhor, eu quero que queime mesmo, eu quero que pegue fogo mesmo, eu quero incendiar todos os lugares mesmo. Você consegue olhar para dentro de você e fazer isso? Você consegue voltar para o primeiro amor quando você percebe que mesmo superando alguns desafios, mesmo superando esses desafios, mas você se afastou do primeiro amor, você consegue enxergar isso e voltar a esse primeiro amor? Jesus, ele não te rejeita de acordo com a sua situação. Ele continua de braços estendidos para que você volte. Pode se colocar em pé, por favor. Ele continua de braços estendidos para te ajudar a vencer os desafios dos últimos dias. O que você precisa fazer é pegar nas mãos de Jesus e corresponder a esse chamado. O que você precisa fazer é ouvir a voz de Jesus falar: olha, Senhor, eu de fato estava vendo alguns vídeos pornográficos, mas eu vou parar de ver porque eu te amo e quero estar próximo de ti. Eu estava fornicando com algumas meninas por aí, com meu namorado, e eu vou parar porque eu te amo. Senhor, eu de fato me afastei do seu amor, porque eu me iludi com as coisas desse mundo e fui lá longe de ti, mas eu quero voltar para o Senhor porque eu realmente te amo. Senhor, quando me faltam as forças, eu acabo cedendo, eu não consigo permanecer, porque o Senhor sabe, né? É difícil. Mas Ele está falando: filho, eu te dou mais uma chance. Pega na minha mão e vamos. Vem comigo. A Bíblia fala que quando Pedro afundou, quando ele estava andando sobre as águas com Jesus, Jesus não deixou ele se afogar. Ele pegou na mão de Pedro, filhinho, e ele foi caminhando, imagina, abraçado com ele até o barco.
Era um homem de pequena fé, mas Jesus estava com ele. Era um homem que faltou um pouco de força, mas Jesus estava com ele. Quando você precisar, Ele sempre vai estar lá. O problema é, se o tempo não te der tempo, se o tempo não te der a oportunidade de ir mais uma vez, então que agora você possa olhar dentro do coração de vocês, porque enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu ficava me perguntando em todos os pontos, eu falava: Senhor, me ajuda a ver alguma coisa que talvez eu não esteja vendo. Talvez eu esteja viciado. Talvez eu esteja viciado em algumas coisas, meus olhos já não conseguem mais captar. Então me ajuda a enxergar, Jesus. Porque eu não quero ser uma faísquinha. Eu quero ser uma chama. Eu quero de verdade, Senhor, sair além das minhas palavras. Eu quero de verdade alcançar os jovens desse bairro. Eu quero de verdade fazer alguma diferença. E eu sei que se eu continuar olhando do meu jeito, eu não faço, eu não consigo. Então, Senhor, me dá mais uma chance para me avançar. Me ajuda. Olha para dentro do coração de vocês agora, cara. Olha para a sua realidade. O que você tem perdido nesses últimos dias? O que você tem deixado se afastar nesses últimos dias? E aceite a mão do Senhor estendida sobre a sua vida.